Olá, muito boa tarde. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Temporal volta a causar transtornos em Cachoeiro. Acidente de trânsito deixa 3 mortos na BR-262 em Muniz Freire. 70% dos pacientes internados em hospitais públicos não estão vacinados. Mulher denuncia marido por estupro e agressões em Ibitirama. Passaporte da vacina já é exigido no Espírito Santo. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade mais uma vez falando de chuvas. Um temporal voltou a causar transtornos e alagou ruas em Cachoeiro de Itapemirim. Confira na reportagem. Um forte temporal voltou a atingir Cachoeiro de Itapemirim no fim da tarde desta terça-feira, deixando várias ruas alagadas. A chuva começou por volta das 5 horas da tarde, seguida de ventania e muitos raios. Foram registrados pontos de alagamentos no bairro Amarelo, BNH, Aeroporto, Coronel Borges, Arariguaba, Gilberto Machado, Basileia, Nova Brasília e na região central da cidade. De acordo com a Defesa Civil Estadual, choveu em Cachoeiro de Itapemirim em 24 horas, 68 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou um alerta vermelho de chuvas intensas para o sul do Espírito Santo. O aviso é válido até esta quarta-feira. A Defesa Civil Estadual também alerta para os riscos de deslizamentos em várias cidades do Espírito Santo. Segunda-feira foi a mesma coisa, né? Na segunda, muita chuva. A região central ali foi a mais afetada, houve queda de folhas de palmeiras, né, da região central em frente à prefeitura. E ontem, mais uma vez, para hoje, não está descartado aí um grande volume de chuvas, 30 milímetros é a previsão. Ela pode vir ao longo do dia, mas também pode ter um acumulado em pouco espaço de tempo e o que acaba ocasionando, né, o alagamento de várias vias, a drenagem acaba não suportando. Portanto, é preciso ficar atento. Durante a madrugada, a Defesa Civil Estadual enviou os SMS para vários telefones, né? Quem tem o cadastro recebe um SMS e esse SMS alerta para riscos de desmoronamento, né, de encostas. Então, é preciso redobrar a atenção. Em caso de emergência, você liga para a Defesa Civil no 199. E um decreto do governo do estado exige a comprovação da vacina. É o passaporte sanitário que é exigido nas academias, bares e restaurantes do Espírito Santo. Em tempos de pandemia, os amantes de exercício físico estão tendo que se exercitar com novos aliados. A garrafinha de água individual, o álcool em gel e a máscara facial. Mas agora também é preciso apresentar obrigatoriamente o passaporte da vacina contra a Covid-19, principalmente devido ao aumento de casos da doença no Espírito Santo. Sou super a favor, assim, do comprovante de vacina. Acho que é muito importante em todos os estabelecimentos mesmo, para todo mundo, né, se comprometer com isso, né, com a coisa da vacinação. E tá todo mundo seguro. Isso faz a gente se sentir mais confortável, né, de estar frequentando o ambiente
sabendo que a gente está garantindo a nossa segurança e das pessoas na nossa casa também quando a gente volta. O comprovante da vacinação contra a Covid-19, o chamado passaporte da vacina, começou a valer no dia 31 de janeiro aqui no Espírito Santo. A medida do governo do estado exige a cobrança do esquema vacinal completo em bares, restaurantes e também nas academias. A medida visa incentivar a vacinação e principalmente dar segurança aos estabelecimentos e também aos usuários. A novidade, inclusive, acontece independentemente da classificação de risco em que o município se encontra. Para esse empresário, a medida é positiva. O simples fato de hoje nós termos 80% da população vacinada já, não cria nenhuma dificuldade com relação à exigência do passaporte da vacinação. E além do passaporte da vacinação, as academias também precisam manter a rotina de higienização, mas agora trabalham sem restrições como distanciamento social. Nesse espaço, por exemplo, há placas sinalizando sobre limpeza para garantir a segurança. O espaçamento, a utilização de álcool em gel ou álcool líquido, a utilização da higienização mais fortalecida. Em academia de ginástica não se contrata auxiliares de serviços gerais, se contrata higienizadoras. O ponto básico de uma academia de ginástica que queira sobreviver no mercado é a higienização. Então, isso já é um critério que as academias já têm há bastante tempo. Marcos Frizeira disse ainda sobre a importância das academias estarem abertas, já que em 2020 ficaram mais de 200 dias sem poder trabalhar. Depois do setor de turismo, depois do setor de bares, a academia de ginástica foi um dos setores mais afetados. Não que os outros não tenham sido afetados, mas a academia de ginástica foi muito afetada. E quando retornamos, na época nós retornamos com 5 pessoas numa academia de 1.000 metros quadrados, assim como 5 pessoas numa academia de 75 metros quadrados. É completamente inviável se trabalhar dessa maneira. O passaporte vacinal pode ser apresentado através do celular, por meio da plataforma Vacina e Confia do Espírito Santo, ou mesmo por meio do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Se necessário, quem for à academia também pode apresentar o cartão físico. Vale lembrar que o passaporte da vacina precisa estar atualizado com a 3ª e 4ª dose do imunizante, com prazos estabelecidos para o atraso vacinal. Sendo 56 dias após o recebimento da primeira dose da Coronavac, 98 dias após o recebimento da primeira dose da Pfizer ou da AstraZeneca, 140 dias após o recebimento da segunda dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Janssen, e 150 dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante aplicável aos imunossuprimidos. E depois do intervalo, acidente deixa 3 mortos na BR-262 em Muniz Freire. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do estado. Você participa com a gente pelo WhatsApp 28 99946 1607. Tá na bronca, tem um problema no seu bairro? Manda pra gente. Fez um flagrante pelas ruas de sua cidade? Encaminha para o seu telejornal do sul do estado, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e às 7 da noite. E 3 pessoas morreram em um acidente na BR-262, lá em Muniz Freire. O Samuel de Fraga traz os detalhes desse trágico acidente. Pois é, Wanderson, 3 pessoas morreram nesse grave acidente envolvendo uma carreta, uma caminhonete e um carro de passeio. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 143 da BR-262 em Muniz Freire. O condutor e o passageiro do automóvel e o motorista da caminhonete morreram no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Wanderson, a ocorrência foi registrada por volta de 11h30 da noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois algumas vítimas ficaram presas às ferragens. A perícia da Polícia Civil também foi chamada. A pista ficou parcialmente interditada até o início da noite. A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica do acidente. Só reforçou o seguinte, Wanderson, que a previsão é de chuva até o final da semana. Por isso a Polícia Rodoviária Federal pede aí muita atenção dos motoristas ao pegarem a pista. Voltamos aos estúdios. É preciso redobrar a atenção, né? Dado que vai chover
durante toda essa semana. Essa é a previsão do tempo, então é preciso redobrar atenção quando for pegar as estradas. E o programa Nota Premiada vai sortear e premiar consumidores capixabas. Lançada em 1º de dezembro do ano passado, a Nota Premiada Capixaba, criada pelo governo do estado, tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre a importância da emissão do documento fiscal. Um dos principais objetivos é estimular os cidadãos a solicitarem um documento fiscal em suas compras e também contribuir para a atividade desenvolvida por instituições sociais sem fins lucrativos, pois parte dos repasses serão destinados às entidades sociais. Até o momento nós temos aproximadamente 40 mil cadastros e 119 instituições sociais cadastradas. Para participar do programa, os consumidores devem se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios. Após feito o cadastro, é necessário apenas informar o número do CPF em todas as compras. A partir do momento que ele está cadastrado e pede o seu CPF nas notas, essas notas vão ser automaticamente inseridas no perfil dele do site, após 48 horas da sua emissão. Tiago Venâncio destaca que com o programa Nota Premiada Capixaba, houve um aumento na regularização cadastral das empresas. Tem havido um aumento da regularização cadastral por conta de algumas denúncias que vêm sendo feitas, na ouvidoria e também pelo Fale com a Gente do site da Nota Premiada. E auditores fiscais fiscalizaram algumas empresas que estavam de fato emitindo documentos fiscais falsos, quando tiveram as suas mercadorias apreendidas e autos de infração lavrados de acordo com a legislação tributária. O próximo sorteio está previsto para o dia 17 de fevereiro, a terceira quinta-feira do mês, e a partir de março a nossa intenção é fazer com que os sorteios sejam na segunda quinta-feira útil do mês. E por que uma quinta-feira? Porque o nosso sorteio é um sorteio feito por um sistema informatizado que tem como base a extração da Loteria Federal, que sai nas quartas-feiras às 19 horas. Agora, um dado preocupante. Em coletiva de imprensa ontem, o secretário estadual de saúde disse que 70% dos pacientes internados em hospitais públicos do Espírito Santo não estão vacinados. Confira. O estado do Espírito Santo vive a fase de aceleração da curva de casos, internações e óbitos provocada pela quarta expansão da pandemia no estado do Espírito Santo. Temos uma repercussão que, para além do crescimento da curva de casos, também impacta fortemente a internação hospitalar e a curva de óbitos em proporções inferiores àquelas assumidas em momentos das outras curvas de aceleração que o estado viveu, mas que, neste momento, representam um número quantitativo significativo de óbitos. E é necessário compreender o impacto da variante Ômicron, não somente em casos leves, mas também em internações e também no comportamento dos óbitos no estado do Espírito Santo. 30% dos pacientes internados nos hospitais públicos do estado do Espírito Santo fazem parte do grupo de 3,7% de pessoas adultas não vacinadas no estado do Espírito Santo. Nós temos um total de 70% da ocupação hospitalar de todas as pessoas internadas nos hospitais públicos que não tomaram dose ou que estão com esquema vacinal incompleto ou atrasado. Nós compreendemos e sempre afirmamos que a vacinação representa a principal medida de saúde pública capaz de mitigar o efeito do SARS-CoV-2, da Covid-19 e principalmente em termos de internação e também de óbitos. Os dados do Espírito Santo acompanham os dados nacionais, onde as pessoas com esquema incompleto da vacina ou não vacinadas ocupam a ampla maioria dos leitos de internação hospitalar no estado do Espírito Santo. Nós temos uma margem muito grande ainda de pessoas para receberem a terceira dose e uma margem importante de pessoas com a segunda dose atrasada. Isso representa uma expectativa de melhor capacidade de dar
a característica imunológica da população, um reforço vacinal que pode impedir a forte repercussão que a variante Ômicron vem apresentando em todo o mundo, inclusive no Espírito Santo, no que diz respeito ao impacto de internações e óbitos. Se alcançarmos e seguirmos avançando na cobertura de segunda e terceira dose, podemos estar melhor preparados para alcançar uma taxa de hospitalização e de óbitos muito inferior àquela vivida nesta quarta onda da pandemia no estado do Espírito Santo. Não existe outro caminho. O caminho é vacinação. Por causa de uma minoria, a gente acaba pagando uma conta. E essa conta é muito cara. É a conta do desemprego, da queda aí do rendimento da população, a economia aí prejudicada por conta da paralisação de atividades, hospitais lotados, tirando vaga de pessoas que precisariam fazer cirurgias eletivas, que foram suspensas aqui no estado, tirando espaço de outras pessoas que precisariam de fazer qualquer tipo de atendimento médico, mas que não podem porque é uma parcela pequena, inconsequente, recusa tomar a vacinação. Você vê aí, muitas pessoas estão testando positivo para a Covid, né, com a Ômicron, com essa variante, mas assintomáticas, né, com sintomas leves e que não são hospitalizadas. Agora, aquelas pessoas que não tomaram a vacina estão lá, ocupando os leitos de hospitais, ocupando os leitos de enfermaria e de UTI e algumas delas indo a óbito, infelizmente, por conta simplesmente de uma teimosia. E a seguir, mulher denuncia marido por estupro e agressões na região do Caparaó. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, agora para falar da área policial. Uma mulher denunciou o marido por estupro e agressões lá em Ibitirama, na região do Caparaó. O Samuel de Fraga está de volta e detalha esse caso agora para a gente. Pois é, Wanderson, olha, a mulher foi agredida sexualmente pelo próprio companheiro. O caso aconteceu no interior de Ibitirama, na localidade de Córrego Cachoeira da Pratinha. Segundo relatos, a mulher foi forçada pelo companheiro a entrar no veículo e o motorista acabou levando esse veículo para uma estrada deserta, para uma estrada de chão, aonde praticou os crimes. Muito abalada, a mulher ligou para a irmã e contou tudo o que tinha acontecido, contou toda a agressão. Imediatamente, a irmã acionou a polícia, que foi até a casa do casal. Chegando lá, Wanderson, a polícia encontrou a mulher e 3 crianças pequenas. A mulher contou para a polícia tudo o que havia acontecido. Eles foram levados para o pronto-socorro da região para atendimento médico. E a polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar o suspeito. E a polícia pede que quem souber alguma informação do paradeiro desse agressor, é só ligar para 181, não é preciso se identificar. Wanderson. O que nos deixa triste, né, saber que as crianças presenciam essas cenas de agressões, né? A mãe sendo agredida e o pai agredindo. Que a polícia coloque as mãos nesse elemento o quanto antes. Agora eu vou falar de sementinhas do mal a serviço do tráfico de drogas, né? Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais militares ontem, suspeito de tráfico de drogas na cidade de Venda Nova, uma cidade que é considerada muito pacata, uma cidade bem tranquila, mas que o tráfico também está enraizado. Outros 2 menores, também de 17 anos, foram apreendidos pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento pela rua José Minetti, os 3 rapazes que estavam sentados em um meio-fio demonstraram nervosismo, né? Na hora que a polícia chega, os bravos ficam mansinhos, ficam nervosos, ficam com medo. Então a polícia fez o quê? Abordou esses 3 menores de idade, um de 16 e 2 de 17 anos. Um deles tremeu na base e falou: olha, estou com drogas, a droga está escondida no meio de uma mata aqui na região. A polícia então colocou os 3 adolescentes dentro da viatura, foi até essa mata, mas lá alguém passou antes e limpou a sacola que estava com entorpecente. A polícia seguiu então até a casa
de um desses menores, né, desse que confessou que estava traficando. Lá encontrou R$870 em dinheiro e ainda um caderno utilizado para anotação para o controle do tráfico de drogas. Então, os 3 adolescentes foram encaminhados à delegacia do município, o conselho tutelar acionado e ficaram lá à disposição da justiça. E as férias estão terminando e a garotada aproveita até o último segundo antes da volta às aulas. E uma das brincadeiras mais comuns é soltar pipa, mas é preciso ter muito cuidado. Durante as férias escolares, as crianças ficam por mais tempo em casa e também brincando ao ar livre. E por vezes, esses momentos acontecem sem a supervisão de um adulto. Com isso, se torna ainda mais importante reforçar os cuidados com a energia elétrica, evitando riscos de acidentes graves. Nós notamos geralmente no mês de janeiro, no mês de julho, onde a garotada está de férias, um incremento de ocorrências nas nossas redes através da utilização da pipa, né? Com essa causa, pipa na rede. Então, assim, eu acho que o que isso demonstra, né? Que a garotada, estando em casa, acaba brincando mais e aí isso acaba trazendo um risco. Em 2020, por conta do fechamento das escolas, foram mais de 2.000 ocorrências que afetaram o fornecimento a 370 mil clientes na nossa área de concessão. Importante dizer que a EDP Espírito Santo está em 70 municípios do estado do Espírito Santo. Já no ano de 2021, foram um pouco mais de 1.000 ocorrências que afetou o fornecimento a 170 mil clientes. Então, observa, é muito cliente que fica sem energia por conta de uma pipa agarrada na rede. O gestor da EDP alerta quanto aos cuidados que devem ser tomados para que a brincadeira não ofereça problemas. Faça isso longe das nossas redes, longe das redes de telecomunicação, das antenas de telecomunicação. Você pode procurar um campo aberto, né, um parque, praia, local que você está distante da rede, porque, é como eu falei, né, isso pode causar não só a falta de energia para vários clientes, mas também choque elétrico para quem está empinando a pipa, né? E o choque elétrico pode deixar sequelas, em algumas situações até causar a morte. Além dos riscos envolvidos para quem está no local, com o corte dos cabos, o fornecimento de energia pode ser interrompido, não só para as residências, como para comércios, indústrias e até hospitais da região. E caso a pipa fique presa nos fios elétricos, é importante não tentar retirá-la. Se a pipa ficar presa, eu acho que o mais importante é não ficar puxando a linha ali para tentar retirar a pipa, porque isso vai acabar causando uma ocorrência na nossa rede, né? E se a pipa também ficar agarrada, não usar nenhum equipamento para tentar tirar, nenhum pedaço de pau, ferro, porque isso é muito perigoso. Não subir em árvore, não subir nas nossas redes para retirada de pipa. O ideal teve uma ocorrência, essa ocorrência afetou o fornecimento de energia, entre em contato com a EDP, nós temos aí o call center no número 0800 721 0707, faz um contato, nós vamos encaminhar uma equipe, vamos limpar a rede, tirar a pipa e fazer a recomposição da rede na medida em que ela pode ter sido rompida pelo uso do cerol, né? O maior problema em relação às pipas são quando as crianças, os adolescentes, vão em busca de recuperar, quando elas acabam se rompendo, né? Eles falam voar, a pipa voou, quando a linha arrebenta, né? E aí agarra em fios, agarra em árvores, eles sobem, pegam um pedaço de paus e ferros para tentar retirar essa pipa para reaproveitá-la. Eu me recordo que aproximadamente uns 2 anos, no bairro Otto Marins, aqui em Cachoeira de Itapemirim, um menino de 13 anos pediu a um morador para pegar uma pipa que estava agarrada na fiação de alta tensão e ele, com um pedaço de vergalhão, foi lá e encostou nessa fiação de alta tensão e, infelizmente, acabou perdendo a vida. E esse é um tipo de notícia que a gente não quer trazer aqui no Ronda da Cidade. Então, o melhor mesmo é tomar conta das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para evitar acidentes. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. Nós voltamos amanhã com outras informações aqui do sul do estado e outras informações você confere também em sinoticias.com.br. Até amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite.